Mas então, eu vejo que tá mudando um pouco no Brasil, não sei se corresponde à verdade que eu tô falando, ó, falando de verdade de novo. Mas a gente sempre assistiu filmes e documentários sobre assassinos dos Estados Unidos e achava legal, né? Filme de bandido e tal. E de repente começou aqui no Brasil também isso, e tem uma parte da população que achou um absurdo. Mas são as mesmas pessoas que assistem Eu e acho isso, consomem, né? eu acho que isso é complexo de vira-lata. Não é? Porque a gente sempre assistiu a história Hum, dos mafiosos e tal, e achava legal. De repente, a gente vai fazer sobre a nossa história. Que absurdo, dando voz para essas pessoas. tá, Pô, tá endeusando, tá tornando é. ele celebridade. Assim, tem uma coisa, muitas pessoas me perguntam nas palestras que eu faço, por que escrever sobre essas mulheres? Por que escrever sobre os assassinos? Tem uma professora aí que salvou não sei quantas crianças lá e morreu lá em É, BH. Por que isso. não faz sobre essa professora? Se essas pessoas comprarem esses livros aqui e outros livros sobre criminosos e ler com outro olhar, ela vai descobrir o quanto é importante a gente ler sobre esses É. crimes. Primeiro que essas pessoas, elas pertencem à nossa sociedade. A gente não está falando de pessoas de outro planeta, de outra espécie, não. A gente está falando de seres Uma humanos. pessoa totalmente isolada da sociedade que ela. Sim, você precisa saber os caminhos que uma assassina trilha da infância até o momento em que ela comete o crime. Você sabe que eu fui assessorado no livro sobre Elise por um dos maiores psicanalistas que o Brasil já teve, especialista em mente criminosa, que é o Dr. Alvino de Sá. Infelizmente, ele nos deixou, um pouquinho antes da publicação do livro. E quando eu cheguei lá, ele era tão, Vilela, ele era tão, a agenda dele era tão cheia, que eu lembro que quando eu fui pedir para a secretária dele uma entrevista com ele, ele só podia me atender 4 meses depois. Caramba. Quando eu cheguei lá 4 meses depois, sentei na mesa dele e tal, aí ele falou assim, o que que você acha do crime e tal? Eu falei, é chocante, né? Matou o pai a paulada, não sei o quê, ficou lá na sala. Eu tava começando a me sentar, ele falou, não, 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 não senta não. Não senta não, eu não vou poder te receber. Eu falei, sério? Mas eu marquei há 4 meses. Ele falou, não, não, você tá com uma ideia muito equivocada do que a Suzane fez. Faz o seguinte, aí ele foi, assim, tinha uma biblioteca grande, ele pegou um livro aqui, um livro, me deu 3 livros, botou assim, leia esses 3 livros aqui, depois que você lê, você liga para minha secretária e marca uma outra entrevista, que aí a gente conversa. O Caramba. que que ele me ensinou? Que a gente tem que não. Claro, o crime choca, ele choca. Mas ele choca tanto que ele acaba deixando a gente assim, meio até cego para as outras questões que envolvem um crime dessa envergadura. E ele me ensinou que eu tenho que esquecer o que a Suzane fez, ir para a véspera do crime e analisar da véspera para trás. Quais os caminhos que ela percorreu até ela decidir matar os pais. Por que isso é importante? Porque existem outras pessoas que também pensam em cometer crime. A gente precisa saber que tipo de distúrbio a Suzane teve, até mesmo para as pessoas identificarem, porque a Suzane ela foi uma criança, ela foi uma É. adolescente. Eu conversei com uma psicóloga especializada em perversidade infantil, em que ela me contou cada história assim, sabe, de criança cruel, criança que maltrata animais, criança que mata o animal de estimação. E essas Caramba. crianças, elas são levadas para ser tratadas por psicólogos especializados e os psicólogos dizem, se essa criança não for tratada, ela vai ser uma criança que quando ela for adulta, ela cometeu um crime e o pai vai dizer, nossa, nunca imaginei. Pessoas, inclusive, não é, estou falando de pessoa desprovida, pessoas com poder aquisitivo alto. A Elise Matsunaga, por exemplo, ela teve passagens muito traumáticas na vida dela que ajudaram ela a construir essa personalidade fria que fez dela capaz de esquartejar o marido. Tipo, ela, quando ela tinha 15 anos, ela foi estuprada pelo padrasto. Caramba. Estuprada não é nesse novo conceito de que transou com a mulher embriagada, estupro, não insistiu, tá começando a se tornar um estupro. Ela foi estuprada de maneira violenta pelo padrasto. Caramba. Depois ela foi contar para a mãe: olha, mãe, o teu companheiro me estuprou. Aí ela foi tirar satisfação com o companheiro, a mãe dela, e ele falou assim: olha, eu estuprei realmente a sua filha. Ele não usa o termo estuprar, ele usa o termo mexer. Eu mexi com a sua filha sim, mas eu mexi porque ela me seduziu
E eu sou homem, você sabe como é. Aí a mãe foi lá, deu um tapa na cara da Elise, porque a Elise teria seduzido o companheiro dela e mandou ela embora pra casa. Ou Caramba. seja, todo mundo que foi estuprado é um assassino? Não, não é. Não é. Assim como as pessoas perguntam, a Suzane era criada de maneira muito fria pelos pais. Os pais tinham um distanciamento da Suzane, achava que não só da Suzane como do irmão também. Então essa frieza, essa distância emocional que tinha naquela família fez com que ela planejasse a morte dos pais com naturalidade. Todo mundo que é criado dessa maneira vai matar os pais? Não, não Entendi. vai. A gente está falando especificamente dessas pessoas e existem outras pessoas que estão. Tem uma coisa incrível que eu lembrei agora. Eu fiz uma live na semana retrasada com a advogada da Elise nas causas cíveis, a Juliana Fincati Santoro. E aí, a Juliana, ela defende a Elise não só como advogada, mas ela defende como mulher também. Ela diz, olha, ela vivia um relacionamento muito abusivo. Ele nunca bateu nela, mas era um abuso psicológico muito Não, grande. minha mulher assistiu a minissérie e veio comentar essas coisas comigo. Sim, Eu falei: "O que você tá querendo dizer? sim. Tu Que sabe. você vai me esquartejar um dia se eu discutir contigo? Eu não tô entendendo". Ela falou: "Não, só tô falando, só". Mas aí nessa conversa com ela, a Juliana, ela defende a Elise como mulher Entendi. para mostrar os motivos que fizeram o desespero, o desequilíbrio emocional, como ela ficou desprovida de altruísmo, de sentimentos básicos para tomar essa decisão de matar o marido. Aí eu ficava, como eu estava entrevistando ela, eu ficava colocando muito contraponto, assim, mas isso e aquilo, para provocar ela. Depois que a live acabou, eu recebi 8 mensagens, só nesse dia, eu recebi 8 mensagens pelo Instagram de mulheres, tipo assim: olha, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que algumas vezes você faz comentários equivocados sobre a Elise Matsunaga, como, por exemplo, por que não se separou? Por que não terminou o relacionamento? Eram mulheres que simplesmente estão pensando em matar o marido. Você Caramba! acredita?